galera! Enquanto a pessoa luta para sobreviver ao caos psíquico provocado pela separação, precisa ainda lidar com a ideia de que o outro também a está esquecendo. Cara, vamos falar sobre finalizações de ciclos. E o propósito de começar com essa frase é para a gente ter primeiro, né, ampliar o nosso olhar sobre essa finalização. Porque tem várias facetas dessa finalização. Cada um lida de uma forma. É uma coisa muito subjetiva. O luto é subjetivo. A perda é subjetiva. Então... Finalizar um ciclo é um luto. Exato. Então, essa frase, ela vai... Se a gente for destrinchar ela, esse primeiro pedaço da gente lidar... A gente ter que lidar com o luto para sobreviver a essa perda, a esse caos psíquico, é você ter que lidar com a não presença física, a não presença material, a não presença em vários âmbitos, facetas, em várias facetas da vida dessa pessoa. Só que a presença em você, né? Exato. Mental, interna. E ainda ter que lidar com o fato de que, ao mesmo tempo que você tá nesse caos psíquico, tentando separar a sua vida do outro, o outro tá nesse mesmo movimento. E aí, do esquecimento. E aí machuca o quê? O ego. Fere o nosso ego. Saber que o outro tá me esquecendo da mesma forma como eu tô nesse processo, fere o nosso ego. Por isso que em términos de relações, quando a gente fica com outro alguém, tá tudo ok. Vivendo maneiro. Agora, quando você descobre que o outro ficou com alguém ou tá fazendo algumas atitudes de superação que você também tá fazendo, dói. Porque você não. Uma parte sua, chamada ego, que você não tem que gerar identificação com ela, não quer aceitar que o outro pode ter experiências boas sem ser com você. E não só boas, mas melhores. Experiências. A finalização, ela gera esse contato obrigatório com si mesmo. E nem sempre é prazeroso. Na verdade, em sua grande maioria, esse primeiro contato é completamente desprazeroso e incômodo. Mas eu acho que o contato com si mesmo, obrigatório, que ele vem obrigatoriamente na finalização de um ciclo ou de uma relação. Você tem que entrar e ficar com você, querendo ou não. E dói tanto, porque talvez dentro daquele ciclo você já não se olhe e não tenha esse contato consigo há muito tempo. Então já esqueceu como você mesmo é, como você mesmo reage às coisas, os seus gostos pessoais. O que você vai fazer agora, já que eu não conheço mais esse ser? E esse ser é você mesmo. Isso tudo tem a ver com o medo da solidão, né? Porque o estar sozinho te faz entrar em contato com si, mas ao mesmo tempo você não quer estar sozinho. Porque você ainda tá nesse processo do término. E esse medo da solidão, normalmente a gente acaba, de forma meio inconsciente, criando obstáculos pra gente poder sair desse ciclo. Ou então não entrar em contato com aquilo que é desprazeroso. É completamente comum e faz parte de um processo de finalização. Você ter o medo. Porque uma relação, enfim, da forma como ela gera uma rotina, ela gera um senso de estou sempre ali e ele tá sempre aqui. E eu acho que a gente tem essa tendência de criar obstáculos nas finalizações de ciclos, seja eles qual forem. Pode ser ciclo de trabalho, de relacionamento, interpessoal, enfim. Qualquer finalização a gente cria um obstáculo que a gente quebra não só as nossas expectativas, mas a gente quebra a expectativa dos outros ao nosso redor e as expectativas sociais que criaram sobre aquela relação. Então, se eu decido sair de um trabalho estável para tentar algo que eu quero e que faça um sentido maior para mim, eu tô quebrando as expectativas dos outros, dos meus familiares, dos meus amigos, do social, porque o certo seria a estabilidade e não tentar o novo que faz sentido para mim. Se eu termino um relacionamento, ainda mais sendo mulher, ainda mais quando esse relacionamento é um relacionamento seguro,
que não é um relacionamento tóxico, Você é completamente louco. eu sou totalmente julgada, porque o símbolo de sucesso de uma mulher social é você estar dentro de um relacionamento com um homem estável. Então, como que eu pego o ápice de um sucesso e acabo com ele, se não teve um motivo social aceito para encerrar esse ciclo? Então, essa criação de obstáculos é normal, porque são muitas pressões em cima da gente, fora as nossas próprias pressões. Então, lidar com a quebra de expectativa do outro e a quebra de expectativa do que é imposto como certo, do que eu deveria fazer, dói muito, porque vem os julgamentos. Então, a lei do peso de arcar com você, com a sua própria decisão e com seus sentimentos, porque dói, a gente tem que arcar também com possíveis julgamentos que a gente sabe que vai vir. E que esse momento não é um momento de julgar, né? É um momento de acolher, é um momento de sentir, se permitir sentir. E para uma finalização, seja de um relacionamento, de amizades, finalizações de ciclo no geral, até no âmbito do trabalho, igual você trouxe, é extremamente importante se permitir sentir. Não tô falando de vai pra sua cama e chora em posição fetal. Se você quiser fazer isso, faça. Lide da sua forma. Se permita chorar quando tem que chorar, rir quando tiver que rir, sentir quando tiver que sentir. Essas normalmente, né, numa finalização, é natural de que pensamentos venham e vão. E se esse pensamento vier e doer, deixa doer. Deixa sentir. É subjetivo. Eu não tô falando que toda finalização tem que ser sofrida. Não. Pois é, né? Porque eu acho que cada um lida de uma forma. Eu sofro, você não necessariamente tem que sofrer. Porque, na real, não depende só de uma quebra de um ciclo. Não depende de uma separação de pessoas. Depende, na real, da forma como você lidou com esse relacionamento, da forma como as coisas aconteceram para chegar numa finalização. Cada término perpassa uma forma subjetiva de sofrimento. Exato. Né? Então, assim, você não tem que se colocar um peso de já que todo mundo sofre muito com determinada situação, eu também vou ter que sofrer. Não. Senão eu tô errado, senão eu não estava vivendo aquilo da forma que deveria ser vivido, não. Cada um tem a sua maneira de lidar, foi o que você falou, devido à experiência que aquilo trouxe. E eu acho muito importante, na hora que a gente termina ciclos, primeiro que a gente não é ensinado a lidar com o luto, a lidar com a perda e a lidar com o que é e acabou. Na verdade, a gente não é ensinado para além disso, irmã. Além de não sermos ensinados, a nossa cultura é uma cultura que não sabe lidar com a perda. A gente vê o luto, o luto no geral, quando a gente tá falando de luto aqui, a gente tá falando necessariamente de morte. Luto de sentimento mesmo. A psicanálise traz o luto como uma perda de um objeto, ponto. Sendo isso morte, sendo isso separação. E o objeto pode ser uma relação, uma pessoa, enfim. Exatamente. Então, a nossa sociedade não aprendeu, não foi ensinada a lidar com isso. A gente vê como uma forma péssima, a gente vê como uma... Por exemplo, Porque a gente não foi ensinado a lidar com a parte mais bruta do nosso psiquismo. E a finalização do ciclo faz isso acontecer. Então, eu não sou ensinado a lidar com a parte mais arcaica de mim mesmo. E quando eu finalizo um ciclo, eu preciso saber e aprender isso sozinho. E vai ter que lidar com isso. Por isso que dói. Por isso que machuca. E quando você termina um ciclo, principalmente em relações afetivas, você tem uma fantasia mental de idealizar o perfeito. Então, assim, acabou, agora que eu não tenho mais, meu Deus, era tão boa essa relação. Ai, fulano era perfeito, eu era muito feliz, fulano não tinha defeito. Mentira isso. Totalmente real, idealização da mente que você está criando ali, simplesmente que você não tem mais o objeto desejado no momento que você perdeu. É fácil esquecer dos momentos ruins. Exato. Ou até mesmo do que te fez sair dessa relação. Cara, eu acho que a parte mais importante de um término, a parte mais importante de uma finalização de ciclo, é você se lembrar do porquê
dessa finalização ter ocorrido. Mesmo que você não tenha finalizado, tem um motivo pra ter acabado. Então, foca nesse motivo e foca nas coisas que não faziam mais sentido pra você. Não acabou à toa e não acabou do nada. Para de negar o encerramento e aceita ele, pra aí sim você entender e passar pela elaboração da superação. Então, primeiro você tem que entender por que acabou. E não ficar acreditando nas mentiras mentais que você cria, porque é hora de ouvir a música melancólica da saudade, é hora de ouvir, poxa, aquele love song que você ouvia com a pessoa no início do relacionamento. Cara, já passou o início, já passou o meio, já passou o fim. Chegou o fim. E o fim nunca chega no dia que termina, o fim chega antes. Às vezes a gente só não quer olhar e aceitar que já finalizou e que não tem mais espaço para aquilo dentro da sua vida. Não faz mais sentido. E toda perda vem acompanhado de ganhos, mesmo que eles ainda estejam ofuscados e a gente não esteja enxergando nesse momento. Eu acho, tipo, pensando nessa situação de obrigatoriedade de entrar em contato com si, mesmo que você queira fugir disso, em algum momento vai chegar. E quando bater na sua portinha e você abrir e olhar aquilo, vai ser extremamente doloroso. Mas depois de um tempo, o ganho é extremo. Se auto-reconhecer, se auto-perceber é extremamente importante para esse processo de separação. Porque aí o eu me torna eu, sabe? Não é eu e o outro. É apenas eu. Eu acho que sentir a dor cura. E reprimir ela machuca mais. E cria mais feridas que você nem ia ter. Então, pra cicatrização, a gente precisa observar aquilo. E o ponto de se permitir sentir, na real, ali, que você trouxe, tipo, essa parte, não tô falando a gente tá falando aqui, sinta hoje. Não. Sinta quando vier para sentir. E se perceber que agora não tá conseguindo sentir, procure ajuda. Procure ajuda das pessoas que estão ao seu redor. Se sinta acalentado por outras pessoas, sabe? Se apoie na sua rede de apoio, extremamente importante nesse processo, até para um autoconhecimento e reconectar. Se reconectar com si é se reconectar com tudo que tinha ao seu redor. Não é só com você. É com as pessoas que estão ao seu redor, família, amigos, pessoas que te querem bem. Terapia, não preciso nem falar aqui, né, gente? Vamos fazer terapia, por favor. É todo um processo ao redor que, para além de sentir a dor, é se conectar com partes bonitas suas que provavelmente foram deixadas de lado. E não por ser um relacionamento ruim. Porque acaba que a gente deixa. Sim. Acaba Eu acho deixando. que toda finalização de ciclo é um convite para você se conhecer de novo e reconhecer algumas partes suas que você talvez deixou esquecida. E isso envolve finalização de ciclo em todos os âmbitos. Porque era uma coisa que estava muito presente na sua vida. E agora que saiu, você vai ter que conhecer um novo eu que está disponível para você, que você ainda não conhece. Então é um momento de você achar o prazer no desconforto. Porque essa fase não vai ser confortável. Essa fase vai ter inúmeras facetas que congelam as ações que a gente quer tomar calorosamente, mas, ao mesmo tempo, aquece o contato com você, sabe? Então, esse congelamento e esse aquecimento causa uma confusão, né, de sentimentos e emoções, mas é pegar literalmente um espelho e se olhar, reconhecer quem se é, reconhecer o que faz sentido agora. E fazer literalmente as pazes com a mudança. Essa frase vai ser sempre repetida em todos os episódios. Porque eu acho que entender essa frase é entender a vida e lidar de uma maneira mais leve com ela. Então, aproveita o momento do término e finalização para a iniciação de uma nova fase de você com você mesmo. Porque agora é o momento de você fazer coisas. Essa frase, ela, ao mesmo tempo que dá uma sensação de liberdade, ela causa um desespero.
É um momento de você fazer coisas que só você consegue fazer por você. É desesperador porque só você consegue fazer por você. E é libertador porque só você consegue fazer por você. Exatamente. Você falou um ponto legal que eu acho que é importante a gente voltar. Que toda finalização é um início. Clichê. Mas é real. Porque a partir do momento que eu finalizo, eu me abro para outras situações e para outras possibilidades. E que não de imediato, sabe? Às vezes a gente tá nesse processo de luto, que é doloroso, e a gente não vai abrir portinha agora. Mas a partir do momento em que as coisas vão caminhando, essas portas vão se aparecendo e vão se clareando. E as coisas vão indo. É aos poucos. O se permitir sentir é nesse tato de se perceber até onde você consegue ir. Vai com calma. Não precisa correr, não. Não é de hoje pra amanhã que tu vai esperar a pessoa. Não é de hoje pra amanhã que você vai ficar feliz, sorridente, curtindo com seus amigos. Não. E se for também, massa, porque é subjetivo. Mas eu acho que o principal de se auto-perceber nesse processo é para um amadurecimento e evolução como pessoa. Eu acho que quanto mais você corre e tem a pressa, uma hora você vai estar exausto de correr. Sabe? Você tá correndo tanto daquilo que você tem que entrar em contato que uma hora cansa, cara. Então vai chegar esse peso, vai chegar essa questão pra você olhar, por mais que você fuja inúmeras vezes dela. Então, olhar pra si é olhar pra vida com mais cautela e pra novas coisas que talvez você nem saiba que goste e que você pode gostar. Então, eu acho que é um convite também pra você sair daquela zona de conforto monótona, sabe? Muda a rotina. É porque você já vai ser forçado a tirar algo da sua rotina, já que foi a finalização de um ciclo. Então, eu acho legal você trazer uma autenticidade nova pra essa rotina, sabe? Deixar ela com mais momentos que te agradam, mais momentos que te conectem. Então, acho que um momento ideal pra você fazer uma viagem é quando você termina um ciclo. Cara, não precisa ser uma viagem absurdamente cara, pode ser uma viagem, assim, que esteja acessível e pra um lugar perto, mas que um lugar que te gere tranquilidade ou que você não sabe que gere e você vai conhecer. É momento de conhecer. De fazer Conhecer coisas novas. pessoas, conhecer ambientes, conhecer talvez ideias do que ser, do que fazer. Porque somos muito, sabe? Então eu acho que dói também porque você perde essa identificação do que você era. Total. Dói perder a identificação. Por isso que é bom a gente não se apegar a identificações de nada. Porque você não é isso. Você é vários. Então, conheça novas facetas suas disponíveis e abandone algumas que não fazem mais sentido, que não caibem mais, sabe? E tire essa ideia de que nunca mais vou viver uma coisa tão boa, nunca mais vou achar alguém. A sociedade te fala isso, a família às vezes te fala, os amigos te falam. Brother, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, agora tem mais. Eu acho que tem mais. Eu não tô sabendo. Porque esse dado de 7 bilhões já é meio velho. Vocês sabem quantas pessoas tem? Tem mais. Então, assim, tem mais ainda, amor. Cara, tem tanta gente pra conhecer. Tem tantas conexões pra serem exploradas. Tantas culturas. Tem tantas ideias pra serem conhecidas. E ideias suas para serem questionadas se valem a pena permanecer aí dentro. Então, assim, cultura, línguas, sabe? Vai inventar uma língua nova pra estudar. Às vezes um trabalho novo que você saiu e que agora você tá buscando um sentido nessa nova carreira. Por que focar só em não dar certo e no medo? Sabe? Dá medo perder um pouco do que você era. Mas tem empolgação pra conhecer tudo que se é e tudo que se pode ser. Sabe? Sim. Eu acho que empolga. E agora é o momento da paixão, daquele frio na barriga, só que não é por um outro alguém. É por você mesmo. É por você mesmo. Lindo, hein? Lindo que você falou. Queria só voltar numa parada aqui. Enquanto você falava, eu fiquei refletindo aqui. Olha o quão forte é pensar que
se você tá dentro de um relacionamento, você já tá vivendo uma pressão social de, principalmente a gente, mulher, enfim. Vai casar quando? Vai ter filho? Ai, não sei o quê. Ai, nananã. Nananã. Um monte de coisa. É amigo, é família, aí se metem na como você se relaciona, a forma como você se relaciona, o que você deveria ou não fazer com aquela pessoa. Quando você sai, então assim, não tá bom quando você tá. Quando tu sai, também não tá legal. Porque como é que você saiu desse relacionamento? Mas por quê? Era tóxico? Ah, não, porque se não é tóxico, não faz sentido terminar. Você não pode ficar sozinha. O não fazer mais sentido pra você estar dentro de uma relação já é um motivo pra terminar. Outra coisa, relacionamento, o amor não sustenta. Não é necessário só o amor para um relacionamento. Relacionamento é um bolo que tem inúmeros ingredientes e fazer sentido é um deles. Muito importante, inclusive. Porque se não faz mais sentido estar com o outro, eu não posso estar. Porque você não vai. Primeiro. Você não vai estar sendo justo nem consigo e nem Exatamente, com outro alguém. Exatamente. Sabe? Então, assim, é momento de abandonar o medo do julgamento, porque o julgamento vai ter. Ai, mas vai ter. Eu tô te garantindo, mas nem que seja de um ser humano, porque o ser humano gosta de palpitar no que não foi chamado e no que não vai interferir nada na vida dele. Então, assim, julgamento vai ter. Mas não se auto-julgue. É o momento de você se acolher. Silencie um pouco o outro e o externo e se acolha mais. Porque lá na frente, quando fizer sentido pro outro, as pessoas vão começar a aceitar mais. Mas agora não é momento de fazer sentido pra ninguém. É momento de fazer sentido pra você. Não estar feliz com o seu trabalho é motivo sim de sair e procurar um próximo. Não estar feliz com o seu corpo é motivo sim de mudar hábitos. Não estar feliz com uma amizade é motivo sim de encerrar. O não estar feliz, não estar satisfeito, é um convite pra saída. É um convite pra conhecer o novo. O novo assusta, mas ele liberta. Liberta de crenças passadas, liberta de ideias que não cabem mais e liberta você de um eu seu que foi embora. E é um prazer conhecer o seu novo eu. Fala prazer pra ele, recepciona esse novo que tá chegando agora. A gente pode ser tantas possibilidades e tantas coisas e acrescentar tantas pessoas com trocas, ideias, sabe? E manifestações de mudanças. Somos seres transitórios, internamente e externo. A gente nega a velhice, só que ela é ilustração de vivências que a gente teve, de tempo que a gente está no mundo, de caminhos, de viagens que a gente percorreu. Olha o valor que tem uma cicatriz. A cicatriz conta história. Foi um machucado ali que curou. Fechou. E que teve um processo para essa cura. A cicatriz, cara, é uma tatuagem que é natural, enviada para você dar uma refletida. Se você tem uma cicatriz, é legal você olhar para ela. Porque você vai ter que passar por esse processo de cicatrização durante sua vida inteira. Como ser. E eu acho que tem outra parada legal também de ser... de se perceber nessa situação, que é... não queira apagar. Você não vai apagar. Que é justamente dessa cicatrização. E apagar a cicatriz que tem no seu corpo só é possível se for artificialmente. Exato. Com algo externo, né? Então, isso já mostra muita coisa dessa frase que você falou. Porque esse movimento de querer negar ou querer apagar a presença do outro ou da história que vocês vivenciaram juntos é um processo contrário ao processo de se perceber no término, de sentir o luto. Tudo bem, você vai talvez ter esse movimento de só não quero lembrar que isso existiu. Eu só não quero lembrar que isso aconteceu. Mas em algum momento vai voltar. Então, o que eu acho que é legal é sempre, né? A gente sempre fala disso, mas é porque realmente todos os temas pedem. Busque o seu mecanismo para saber lidar com, principalmente, essas situações que são mais desconfortáveis e
que doem muito. Mas que depois é... Porra, é lindo, velho. Cara, eu acho muito interessante essa frase que você trouxe, que a gente traz sempre. O seu mecanismo, eu acho que também tá muito coligado a você silenciar um pouquinho a opinião externa. Ah, mas até de amigos? Sim. Por isso que é importante a terapia. Porque o terapeuta, ele não vai estar te dando uma opinião com base nas experiências próprias dele. E os amigos, sim. Não por mal, mas porque é assim que se é. A gente, numa troca de ideia, numa conversa, eu vou dar opinião de acordo com as minhas experiências, com as minhas vivências. E não é... Talvez não seja isso que você precise ouvir. Você precisa ouvir o seu terapeuta e a si mesmo. Óbvio que é saudável conversar com os amigos, ter uma troca, ouvir opiniões. Pessoas acrescentam através de trocas. Receber um colinho também, Sim, né? isso é uma delícia. É. Mas não tome tudo como verdade absoluta. A pessoa que você mais tem que se escutar é você. Inclusive, é esse exercício que o seu terapeuta vai fazer com você. As respostas que a gente busca estão dentro da gente. E eu vou bater mais uma vez nesse ponto, que pra mim é o exercício mais incrível que a gente pode se disponibilizar. Escreve, sabe? Escreve os seus sentimentos, escreve, se responda perguntas, invente perguntas, sabe? Como eu posso melhorar agora? E uma coisa que ajuda muito em momentos difíceis da vida, isso é inegável, é você fazer exercício físico. Cara, se força um pouquinho a estar em contato mais com a natureza, tipo um sol, nem que seja 20 minutos por dia, um vento, uma água, talvez um rio, um lago, não sei o que você tem disponível. Mas qualquer natureza que você esteja disponível, fica um pouco descalça, sabe? E se movimenta. Faz o seu corpo se movimentar. Pelo menos, quando você acabar o movimento, você vai ter um momento prazeroso no seu dia. Isso eu te garanto, assim, isso é hormonal. Não tem, comigo não, é mentira. São os hormônios do seu corpo, amor, ele vai responder ao movimento. E a autoestima vai acabar aumentando, o que vai fazer Com com que certeza. você tenha um pouco mais de Com energia. certeza. Pra poder lidar aí, conforme o dia for passando. Acho que é um momento também de cautela com que a gente se alimenta. Então, é um momento de detox da sua alimentação. E a alimentação não digo só o que você ingere na boca, mas o que você ingere na cabeça. Que tipo de conteúdo você está consumindo agora nesse momento que já está tão conturbado para você? Sabe? Porque você ficar stalkeando coisas que você finalizou o ciclo, você tá conturbando mais. Você não tá deixando ir. Cara, esse é o fast food mental. Você ficar buscando prazer e cedendo ao desejo o tempo inteiro, você tá se fazendo mal. O excesso de dopamina faz você não ter acesso ao prazer. Vai ter uma hora que tudo fica desprazeroso, porque você tá buscando prazer imediato o tempo inteiro. Esse é um momento que você vai fugir algumas vezes, sim. Que você vai buscar algumas fugas, normal, você é um ser humano. Mas não se prenda a ser refém dos seus desejos. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Ter contato com desprazer, que é, tô na merda, vou fazer um treino, vou fazer um exercício. Isso é desprazeroso. Mas depois vai te dar um prazer muito maior e que vai te trazer benefícios a longo prazo do que você ficar no celular, do que você ficar alimentando, querendo saber como é que o outro tá, o que tá fazendo. Isso não tem mais a ver com a sua vida. Como é que tá o trabalho que eu saí? Ou se comparando com pessoas nesse momento que você já tá frágil. Se desconecta do externo e se conecta com você mesmo. Por isso que eu acho importante o movimento do corpo. Não tem como você não estar presente ali. A natureza, sem o celular. Com uma música, mas se desvincula um pouco da tecnologia desse momento. A tecnologia ela já tá presente demais. Ela tá presente no trabalho, no estudo, na diversão. Chega um pouco de tecnologia. A tecnologia não faz você amadurecer internamente, você acalantar o interno. Agora é hora de contato humano. Contato humano, contato mental com você, contato espiritual com você. Se conectar com a sua fé que você tenha. Se conectar com as pessoas ao seu redor, que você tenha amor, que você tenha afeto. Entender que o amor, ele tá em tantos lugares. Ele não tá só num relacionamento. De tantas formas. De tantas formas. Isso aqui que a gente faz é amor. Sim. A gente se conectou pelo amor de estar aqui. Quando eu terminei meu relacionamento, eu observei o tanto de amor também que tinha ao meu redor. De amigos, amor que eu tinha comigo, amor que eu tinha pelo meu trabalho. Quando eu trabalhava, eu ficava feliz.
Amor que eu tinha por um momento meu lendo um livro e tomando um café. Amor de você me ligar e falar, tô indo na sua casa agora. A gente vai ver um pôr do sol, ou a gente vai, enfim, o que você quer comer? Pipoca? Tipo, são pequenos atos que você vai observando várias formas de amor que estão disponíveis pra você, que não tá só coligado com o ciclo que se encerrou. O ciclo que se encerrou foi mais um amor que você teve. Entre tantos outros bonitos aí na vida. Que você vai ter. Vou pegar pesado agora, num outro sentido, que eu tive esse insight porque você estava falando disso de outras formas. A autossabotagem num momento de término, ela é gigantesca. Que força tem isso? Peguei você falando e percebi, assim, até no meu processo de término, do quanto a gente se autossabota o tempo inteiro. A custo de quê? Me diz, a custo de quê? Só que se perceber se autossabotando, difícil pra caralho também. Não é fácil, não. Você não quer aceitar que você tá, né? No fundo, você sabe. No fundo, você sabe. Porque no fundo, você sabe o que você tem que fazer dentro da sua subjetividade pra ficar um pouco mais de boa. Se você se conhece minimamente, você sabe o que te faz bem e o que te faz mal. Então, você sabe o ideal, sei lá, se é o ideal, enfim. O que seria legal pra você é ir em busca atrás do que te faz bem, nem que seja em pouquinhos momentos do seu dia. Mas tu não faz, pô. Porque tu se auto-sabota. E isso faz parte do processo de término. Porque você tá se sentindo só. Você tá com medo. Você tá caótico por dentro. Natural que talvez você não tome a melhor decisão naquele melhor momento. Enfim. Não se cobre de melhores decisões, Exato, cara. exato. Esse é o Você ponto. não tá tão bem pra isso agora. É. Mas eu acho E que que possivelmente talvez você não vá tomar as melhores decisões. É. Tá tudo bem. E tudo bem. Tá tudo bem. São os melhores no momento que você pode tomar. O momento do término não é o momento de você buscar a sua melhor versão. É o momento de você entrar em contato com a melhor versão possível disponível no momento. É. A melhor versão não vai vir com o tempo. Inclusive, esse processo faz parte dela e da construção dela. Eu acho que é gostoso você buscar algo que te dê sede de vida. Sabe? Nesse momento de término, assim. O que agora eu posso fazer? Talvez você não conheça isso. Você vai conhecer, é uma busca. O que agora pode me fazer relembrar do sentido da vida, da graça da vida? Porque a vida ela é difícil pra caralho em muitos momentos, mas ela tem uma graça. Eu acho legal você se relembrar dos momentos que foram mais gostosos que você já vivenciou. O que você estava fazendo neles? Aí, provavelmente, você vai lembrar de muitos momentos da finalização do ciclo, né? Daquela pessoa, daquela relação, ou daquele momento. Mas se lembre de momentos que não envolviam aquele ser, ou aquela atividade, ou aquele objeto que foi perdido. Se lembre de tudo que você já viveu de incrível. Busque formas dos seus olhos brilharem com a vida. Porque tem muitas coisas. Por isso que eu falei da viagem também. Porque a viagem te possibilita ter acesso a outras coisas que não estão na sua rotina. Então, você vai, consequentemente, sair daquela zona de conforto monótono. E vai encontrar outras facetas, outros olhares. É hora de você estar disponível. Da motivação de viver, né? Exato. Isso te motiva a viver. Buscar algo diferente que te traga esse ar. Por isso que eu falei que é a paixão por si mesmo. Porque você vai buscar outras paixões. E vai acontecer. Mas a gente precisa desse esforço de sair da inércia. Quem fica com o pé grudado no chão, não caminha. Caminhar dói, vai doer nesse momento. Tem altas pedras pontudas. Sim, mas não caminhar, poxa, cara, não vai te levar a lugar nenhum, sabe? Então, mesmo que seja dolorido, você vai chegar e ver um pôr do sol no final. Em algum momento, sabe? Sim. Cara, eu acho que talvez momentos mais difíceis até hoje que eu vivenciei foram finalizações. Mas que depois me acrescentaram tanto, me transbordaram de muitas características positivas, de muito prazer por viver, prazer por desfrutar da vida de uma forma legal. Que também vale a pena sofrer
até onde você precisar para que depois você Vale. se abra para várias coisas possíveis na sua vida. Pra encerrar, eu acho que o resumo de não saber lidar com a finalização é literalmente a perda da identificação do que a gente era. Então agora vai ser oi, prazer, novos eus no plural. Se permitir ser tudo. E eu tenho 2 indicações de música pra esse momento de finalização. A primeira foi você que me mostrou, que eu não paro de ouvir, que se chama Crer Sendo, e é do Castelo Branco. E a outra é Velha e Louca, só que agora eu esqueci o nome da... É uma mulher que canta, o nome da cantora eu esqueci. Mas é incrível, podem pesquisar. Velha e Louca e Crer Sendo. Incríveis. É isso.